E a gente sabe que o consumo do tabaco tem relação direta com casos de câncer do pulmão, inclusive nesse mês chamado Agosto Branco, várias ações são feitas para alertar sobre as causas da doença. Por isso, então, convidamos aqui o Dr. Jonatas Torraca para falar mais sobre e trazer essas orientações. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Antes da gente falar mais sobre o câncer do pulmão, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa questão. O cigarro, ele está diretamente ligado aos maiores casos, né? A maioria dos casos estão ligados a fumantes, né? Exatamente, Vanessa. A gente sabe que o cigarro, ele é a causa de 90% dos casos de câncer de pulmão em todo o mundo. Ele é mais incidente, é o terceiro tumor mais incidente nos homens e o quarto nas mulheres, mas ele é o tumor mais letal, somado toda a mortalidade de todos os outros tumores, quando você pega somente os cânceres de pulmão, são os que mais matam. No mundo, nós temos por ano 2 milhões de pessoas que desenvolvem câncer de pulmão e no Brasil a estimativa é que mais de 32 mil pessoas por ano terão câncer de pulmão. A gente mostrou antes dessa reportagem no outro bloco o danado do cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico ele tem caído cada vez mais no gosto da juventude, que às vezes não tem noção do que isso pode causar, porque o resultado vai ser a longo prazo, né? Exatamente. O cigarro eletrônico, é importante a gente frisar que a ideia lá no início foi uma ideia boa. Era tentar colocar concentrações de nicotina que você fosse diminuindo gradativamente para que aquele tabagista pudesse parar o hábito tabágico. A conclusão dos estudos foi que o tratamento com nicotina não teve resultados importantes, não há concentração de nicotina segura, nenhuma concentração a gente pode colocar que é seguro, e a indústria tabagista se levou disso, utilizou-se do dispositivo eletrônico para criar uma facilidade com aromas, tirar aquele cheiro que era tão desagradável, colocar essências e outros sabores, e isso tem virado uma epidemia entre os nossos jovens, e é importante a gente falar que o cigarro eletrônico ele é tão ruim ou pior do que o cigarro comum, porque a gente tem... Primeiro, é importante dizer que isso é ilegal, não há regulamentação, todos esses aparelhos são ilegais, não tem uma regulamentação em nosso país, então você não tem nível de segurança, de concentração das substâncias, você não sabe exatamente que substâncias estão ali, há relatos que até querosene foi encontrado dentro desses dispositivos. Imagina você inalando querosene para os seus pulmões. E há um debate muito importante, recente agora, no Congresso Nacional, para que se discutir a liberação e a legalização desses produtos. Qual o efeito? As pessoas me perguntam, qual é o efeito disso? Faz 5 a 8 anos que isso começou, as causas a gente vai começar a coletar, isso daqui a uns 15, 20 anos, a repercussão nesses nossos jovens, mas a gente já sabe, já há muitos relatos de uma resposta inflamatória sistêmica do pulmão, uma inflamação exacerbada, muitos jovens têm ido até mesmo para UTI, às vezes necessitando de suporte ventilatório respiratório por insuficiência respiratória. Então... não é bom, o que eu aconselho você não experimentou, não experimente, e você é tabagista, abandone o hábito o mais rápido possível. Agora falando do cigarro tradicional, convencional, continuando nesse do cigarro eletrônico, ele tem muitas substâncias tóxicas que as pessoas não têm noção, ainda mais por não ser legalizado, às vezes ele é vendido assim de forma aleatória, com muitas substâncias tóxicas que você acabou de comentar, que pode ter esse resultado a longo prazo do câncer, mas também no dia a dia faz muito mal, e não só para o pulmão, para várias partes do corpo nessa região, né? Exatamente. O tabagismo, seja ele com cigarro tradicional, seja ele com cachimbo, ou tudo aquilo que causa combustão, e o cigarro eletrônico causa, ou também o arguilha ou narguilé, que alguns jovens utilizam também. Toda a combustão você vai colocar, principalmente vai se transformar em alcatrão, e são partículas, são praticamente fuligem que o pulmão está absorvendo. E não só, o tabagismo não está associado só com o câncer, mas a gente tem que lembrar que também é causa de derrames, AVCs e também infartos. Causam doenças cardiopulmonares.
Quanto ao cigarro convencional e tradicional também, a gente sempre fala do fumante passivo, mas muitas pessoas não têm noção do quanto, eu queria que você falasse dessa média, né, que a gente estava comentando nos bastidores, que o quanto isso prejudica quem está em volta, né, que às vezes fala, não, eu estou longe, ou então, não, eu vou fumar, afasto um pouco para fumar, mas mesmo assim isso prejudica quem está em volta, né? Com certeza. A gente sabe que 90% dos casos está relacionado ao tabagista, aquela pessoa que é tabagista, mas as outras 10% a gente tem algumas causas. Entre elas, poluição, há já estudos que mostram essa relação com poluição, há doenças ocupacionais, algumas substâncias como arsênio, cádmio, a gente sabe que o gás radônio também é cancerígeno, tem um trabalho muito atual, recente, que fala sobre o benzeno, e também a gente não pode esquecer dos tabagistas passivos, as pessoas que dividem o mesmo domicílio rotineiramente. Então há algumas métricas que tentam se definir que para cada 3, 5 cigarros que o tabagista acende dentro de casa, um cigarro é do tabagista passivo. Isso, rotineiro e a longo prazo, pode desenvolver também o câncer de pulmão. Quando a gente fala de datas que a gente fala sobre as doenças do câncer, outros tipos de câncer, a gente fala sobre a prevenção e o diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, o câncer do pulmão, geralmente, quando vem o diagnóstico, a situação já não está muito legal. Por isso, a questão é evitar o que pode levar a isso, né? Exatamente. Quando a gente fala do agosto, dessas campanhas preventivas, o Agosto Branco que estamos agora, é promover saúde e conscientização para que se evite. O tabagismo é a maior causa evitável de morte no mundo. Então, assim, só o fato de abandonar o hábito tabágico ou não fumar, você já está evitando muitas mortes. Então, é evitável. Agora, assim, por que é tão letal? Por que mata tanto o câncer de pulmão? Porque a doença, se você me perguntar, tem um sintoma específico? Não, são sintomas inespecíficos. É uma tosse persistente, com duração de mais que 3 semanas, ou uma tosse, às vezes, com escarro, com algumas raias de sangue, uma perda de peso importante em curto período de tempo, a alteração do apetite, perdeu o apetite. São causas inespecíficas que tem que ter sintoma de alerta. Se você é tabagista, isso tem que acender uma luz amarela, tem que ficar esperto com isso. E quando se desenvolve o tumor, por ele não ter muitos sintomas, se são lesões no tumor periférico do pulmão, não vai causar sintomas imediatamente, a não ser que esteja em regiões muito bem localizadas, grandes vasos principais, ou arco costal, que pode causar dor, e aí vai chamar a atenção. Então, infelizmente, quando a gente descobre, os tumores eles estão em estágios avançados e algumas vezes, com muitos casos, com metástase. Às vezes, o paciente descobre o câncer de pulmão pela metástase. Poxa. Ou então, o pulmão é um órgão muito irrigado, muitos vasos sanguíneos. Então, tudo que está ali, as células conseguem ganhar o corpo de maneira muito rápida. Então, é uma célula neoplásica que vai se colocar num osso, ou no cérebro, ou no fígado. E aí vai ter os sintomas daquele osso que vai começar a doer, ou fraturar, ou uma metástase cerebral que vai ter sintomas neurológicos. E aí você vai descobrir de onde veio essa metástase. Nós vamos descobrir que veio do pulmão. Não é incomum, isso é frequente. Então, falando em prevenção, como a gente tem rastreamento para câncer de mama, com a mamografia, como a gente tem rastreamento para próstata, as campanhas, há-se já estudos que se mostraram fora do Brasil que o rastreamento para câncer de pulmão, para uma população específica, com boa indicação, você pode reduzir mortalidade. Por quê? Você vai descobrir o tumor no início e você vai conseguir entrar com uma terapia adequada e curativa. E esse paciente vai viver normalmente. Então, fala-se hoje em dia, não há uma política pública no Brasil, mas já tem essa discussão da Sociedade de Cirurgia Torácica, Sociedade Brasileira de Oncologia e Pneumologia, de colocar um rastreamento por tomografia. Seria uma tomografia com baixa dose de radiação, porque também radiações excessivamente também pode trazer outros problemas, mas o avanço tecnológico dispõe de você fazer um exame de qualidade com baixa dose de radiação para uma população específica. Talvez aquele tabagista de longa data, que tem mais de 50, 55 anos, seria elegível com um profissional adequado que indicaria fazer esse rastreamento. Agora, falando sobre o tratamento, né? As tecnologias têm avançado e cada vez mais esse tratamento, ele tá mais
moderno, né? Tem melhorado e vai na contramão da quantidade de fumantes, ainda mais a turma jovem que está entrando nessa onda aí do cigarro, do novo cigarro, né? Mas a gente falando da tecnologia tem cada vez sido mais avançada. Com certeza. Se a gente for pegar o tratamento do câncer de pulmão há 20 anos atrás, ainda a gente navegava, fazia o tratamento em território desconhecido. Existia poucos recursos, a gente não sabia, entendia muito bem a doença, como poder atacá-la. Hoje a gente tem um pilar, um tripé principal da oncologia, que é o principal tratamento ainda é a cirurgia. Então, se for possível operar, ressecar esse tumor, é o tratamento ideal. Às vezes, só a cirurgia não basta, você vai ter que associar uma quimioterapia, em alguns casos, radioterapia. Para pacientes que chegam com um estadio um pouco avançado, um tumor mais avançado, talvez eles não conseguem operar, mas a gente pode fazer radioterapia e quimioterapia. E além dessas armas, a gente ainda tem muito desenvolvimento com as terapias-alvo e com a imunoterapia, que aí traz um arsenal gigantesco. Hoje, a célula neoplásica do pulmão, mas também de outros cânceres, mas falando especificamente do pulmão, você consegue fazer estudos biomoleculares e encontrar alvos específicos, e aí são muitos alvos, e você consegue ter recurso medicamentoso, seja até por medicamento via oral ou injetável, que você vai atacar exatamente aquela alteração daquela célula. Isso você ganha sobrevida e qualidade de vida para o paciente. Mas para isso, o paciente ainda insisto, é importante abandonar o hábito tabágico, diminuir o tabagismo, qualidade de vida, exercício físico, alimentação saudável e detecção precoce. Agora, por fim, antes da gente terminar, eu queria até que você deixasse o alerta, porque para ele largar, ele tem que querer, em primeiro lugar, né? Não existem vários tratamentos, acompanhamentos, mas o primeiro passo é querer, né? Exatamente. É importante essas campanhas que a gente faz no agosto branco por conta de abandonar o hábito, porque é a sua vida, né? Eu falo muito para os pacientes, quanto você já gastou, faça o cálculo de quantos maços você gastou com dinheiro, com cigarro, mas a gente sabe que realmente o vício, ele é muito grande, a influência que a nicotina causa, um psicotrópico, e mais o hábito de fumar, os gatilhos, é aquele cigarro, é o estresse, é a ansiedade. Então, quero largar, meus pacientes chegam, quero largar. Então, nós encaminhamos para uma equipe multidisciplinar, onde o profissional mais recomendado, um pneumologista, um psiquiatra, terapia com psicólogos, grupos de apoio, a gente tem isso dentro da Universidade Federal de Uberlândia, para que o paciente possa largar. E só lembrando, o paciente abandona o hábito tabágico, são pelo menos aí 15 anos para que volte o risco dele da população comum. Nunca será o mesmo risco, mas será muito próximo da população comum, mas são 15 anos aí. Doutor, muito obrigada por tantas informações e trazer esse alerta, né, esse incentivo à mudança de hábito para as pessoas. Gratidão aí e parabéns pelo trabalho feito com o pessoal. Eu que agradeço. E o Band Mulher vai terminando, passou rápido, né? Pois é, programa bom é assim, passa rápido.